momento de descontração estava se tornando cada vez mais difícil. Por mais que o Charlie Brown estivesse fazendo shows por todo o país e já fosse uma banda consolidada no cenário musical brasileiro, um vazio crescia dentro do Alê. Ele ainda se amargurava com o fim da primeira formação e remoía constantemente tudo de ruim que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, sentia saudade dos caras com os quais havia começado a banda, de compor junto, de ver todos unidos no palco de novo, da energia daqueles shows inesquecíveis. Ele sabia que havia algo a resolver e queria desfazer aqueles nós. Conversávamos muito a respeito de como ele estava se sentindo. Eu falava tudo o que acreditava que pudesse ajudar a tirar o pensamento do caminho negativo. Voltei à terapia em busca de ferramentas mais eficientes para lidar com pressões de maneira melhor e também para ajudá-lo mais. Foi a solução que encontrei, já que ele mesmo se negava a fazer qualquer coisa nesse sentido. Algumas vezes, nos dias em que ele parecia pior, eu conseguia convencê-lo a conversar com uma terapeuta. Chegava a marcar horário para ele, mas no dia da consulta ele dava um jeito de não ir. Eu sabia que uma vez ou outra podia rolar drogas nas turnês. O Alexandre nunca negou isso, mas era algo que nunca havia interferido na nossa convivência até então. Quando acontecia, ele chegava em casa com a culpa estampada no rosto e acabava me contando tudo, sempre pedindo desculpas. Como era algo ocasional, eu até ficava chateada, mas tentava levar numa boa. Porém, de repente, o ocasional passou a ser habitual. Quase toda semana eu percebia que havia algo errado com ele. Era só apertar um pouco e ele contava. Era cocaína. Ele sempre ficava péssimo no dia seguinte. Não se alimentava direito, não queria falar com ninguém e ficava extremamente depressivo. Comecei a me preocupar de verdade e reforcei que era importante que ele procurasse ajuda. Eu sofria demais ao vê-lo daquele jeito. E, por mais que eu tentasse ajudar, nada mudava. Ele morria de vergonha daquela situação. E toda vez me fazia prometer que não contaria que aquilo estava acontecendo para ninguém. Se eu fizesse isso, jamais iria me perdoar. A cada episódio ele jurava que seria o último e eu me sentia impotente. Não aguentava ver aquele homem que eu admirava tanto, tão enfraquecido. Eu o amava demais, mas não tinha a menor ideia de como lutar contra aquilo. Ele escreveu uma carta quando completamos 15 anos juntos. Há 15 anos, conheci uma mulher que me proporcionou uma vida completamente diferente de todas as coisas que poderiam ter acontecido. O mundo e o acontecido. O mundo. Há 15 anos, conheci uma mulher que me proporcionou uma vida completamente diferente de todas as coisas que poderiam ter acontecido e mudou o meu caminho. Ela me trouxe confiança, novamente paz e uma nova chance. Esteve ao meu lado, me ajudou, me inspirou, me aceitou, perdoou e me fortaleceu todas as vezes que não estava bem. Então nos casamos e tudo o que ela queria era uma vida normal e tranquila e filhos, mas eu sou um estúpido e estraguei tudo. A situação chegou ao ponto crítico em julho de 2010, com o Brasil em clima de festa pela Copa do Mundo de Futebol que estava acontecendo na África do Sul. O uso da droga passou a ser frequente e eu não sabia mais o que fazer. Eu me senti isolada, não tinha a quem recorrer, pois para pedir ajuda eu teria que quebrar a promessa que fiz a ele de não contar para ninguém. A relação com o adicto é muito complexa. Muitas vezes acabamos cedendo aos apelos e às chantagens emocionais. No fundo, eu acreditava de verdade que ele iria parar. Então resolvi recorrer à única arma de que eu dispunha naquele momento, eu mesma. Uma amiga tinha um apartamento mobiliado e vazio na ponta da praia, bairro de Santos, e sem dar maiores explicações, pediu o imóvel emprestado por uns dias. Se ele não parasse como havia me prometido, eu sairia de casa no dia seguinte. Era uma estratégia extrema para mim, mas era a única que eu imaginava que poderia surgir algum resultado. Era eu ou o pó. Eu seria a própria barganha. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir a sua parte da promessa, e eu acabei saindo de casa. Foi horrível fazer aquilo. Para o nosso relacionamento à prova daquela maneira, mas eu acreditava que era o único jeito de me posicionar. No início era um blefe, mas não houve jeito. Ainda não entendia que estava lidando com algo muito além da minha capacidade. Depois fui aprender que essa reação é comum entre os parceiros de adictos. No segundo dia fora de casa, ele foi me procurar, me pediu perdão e fez mais uma promessa que o vício tinha ficado para trás.
Afirmava que não valia a pena me perder por algo tão ordinário. Conversamos por horas e choramos bastante. Como sempre acontecia, tentei fazer entender como aquela situação era descabida, que eu tinha certeza que ele era mais forte do que aquela substância e que eu o amava demais. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim. Esse trecho da música Índios, da Legião Urbana, me caía como uma luva e ele entendeu que, por trás do meu gesto desesperado, só havia o desejo de que ele voltasse